Bom, pessoal, estamos de volta aqui, mais uma aula de física. Agora é o módulo 19 da frente 3 da apostila 1. A gente vai falar mais um pouco sobre medidores elétricos. Há algumas aulas a gente falou bastante sobre dois medidores elétricos muito importantes, que são o amperímetro e o voltímetro. E nessa aula de hoje a gente vai analisar algumas situações em que, tanto para amperímetro quanto para voltímetro, você pode fazer algumas mudanças, fazer algumas alterações na forma de montagem desses medidores para poder melhorar a sua leitura. E quando eu digo melhorar a sua leitura, significa que você vai aumentar a sua capacidade, né? Os medidores têm uma capacidade máxima de leitura chamada de fundo de escala, assim, dependendo da situação, se for um medidor de corrente ou um medidor de voltagem, você consegue associar um resistor a ele para poder melhorar as medições que ele faz. Aí vai depender, né? Se você tiver um amperímetro ou um voltímetro, de que maneira que você tem que associar um resistor para poder melhorar a sua medição, e qual que seria a resistência desse resistor associado para você poder fazer aquilo que deseja, ok? Bom, assim, aí aparece um nome novo nesse momento, que é o galvanômetro. O galvanômetro, ele faz o mesmo efeito que um amperímetro, ou seja, ele mede correntes. Só que vai ser chamado de galvanômetro um medidor de corrente muito baixa. Quer dizer, às vezes você tem um amperímetro que consegue medir apenas uma faixa de corrente elétrica e, por vezes, você coloca esse amperímetro numa região do circuito para medir a corrente, ele vai indicar zero, só que você, de repente, não confia nessa medição, aí você usa um galvanômetro para poder medir uma corrente que seria muito pequena, né, de uma faixa de zero até alguns milímetros, alguns miliamperes, melhor dizendo. Então, assim, para organizar nossas ideias, nessa aula de hoje a gente vai falar das melhoras que eu citei em relação às medições dos medidores elétricos. Eu quero melhorar a medição de um amperímetro, eu quero melhorar a medição de um voltímetro, né? Aumentar suas capacidades de leitura e também, por vezes, eu vou ter que me deparar num exercício com um galvanômetro e esse galvanômetro também eu consigo melhorar à medida que ele é capaz de fazer. Bom, antes disso, a gente vai fazer algumas definições que são importantes para a gente poder falar numa linguagem correta, né? Primeiro, a máxima corrente que um galvanômetro detecta é chamada de corrente de fundo de escala. Então, dizer que a corrente de fundo de escala de um galvanômetro é de 20 miliamperes, por exemplo, significa que correntes maiores do que 20 miliamperes, esse galvanômetro não consegue ler. Mas eu repito, você pode pegar um galvanômetro, fazer uma mudança nele para poder chegar a uma medição maior. Isso você consegue fazendo o que a gente chama de chuntagem. A melhora de um medidor de corrente, e isso que eu estou falando é para galvanômetro, mas também serve para um amperímetro. Se você quer melhorar a medição de um amperímetro, você quer medir correntes maiores, ele deve ser associado ou chuntado em paralelo a um resistor. Então, veja bem o seguinte, ó, esse IG seria a corrente total que o galvanômetro consegue ler, a máxima que ele consegue, a fundo de escala. E S seria a parcela da corrente total que vai chegar no sistema, que o resistor que você vai associar ao galvanômetro vai puxar. E I é a corrente total desejada na medição. Ou seja, se eu quero, por exemplo, medir uma corrente de 50 amperes e o galvanômetro só vai conseguir 20, eu tenho que associar um resistor capaz de puxar 30 para ele. Lembrando da lei dos nós, né? A corrente que chega no nó é igual à soma das correntes que saem. Ou seja, esse I vai valer a corrente no galvanômetro mais a corrente no resistor chuntado. Ou seja, vamos resumir a ideia. Para você melhorar a medição de corrente, você tem que associar ao medidor da corrente um resistor em paralelo, capaz de puxar a corrente
ou a parcela da corrente total que aquele medidor de corrente não conseguiria ler, ok? Então, repetindo, para chuntar, para melhorar a medida de um amperímetro ou de um galvanômetro, você vai associar em paralelo um resistor capaz de puxar a parte da corrente que ele não consegue ler. A gente vai ver isso aí em exercício, vai ficar mais bem entendido. Em casos de voltímetros, pessoal, a gente também tem como melhorar a sua medição para poder medir tensões maiores. Vamos imaginar um voltímetro comum, e aí esse desenho como um todo, ó, ele vai representar para a gente o novo voltímetro. Esse voltímetro aqui, originalmente, vamos dizer que ele consegue medir uma DDP qualquer aí, mas para o que eventualmente eu vou precisar, ele é incapaz de medir a DDP que eu estou suspeitando que a gente vai ter que medir. O que eu tenho que fazer? Enquanto lá no amperímetro ou no galvanômetro eu associo um resistor em paralelo para me ajudar na medição, aqui eu vou associar um resistor em série para me ajudar na medição. Aí, o voltímetro antigo associado em série a um resistor vai vai transformar em um novo voltímetro. Esse retângulo aqui, pessoal, vai ser considerado para a gente um novo voltímetro. Então, imagina, esse voltímetro aqui conseguiria medir uma DDP, que eu vou chamar de UV. Só que eu quero que ele meça uma DDP de A para B, que eu sei que ele é incapaz de medir. O que eu faço? Eu uso um resistor em série, porque essa resistência vai ser capaz de puxar um pouco da DDP para ela, e as duas somadas, ou seja, a DDP máxima no voltímetro e a DDP no resistor, somadas vão me dar a DDP de A para B. Então vamos lá. Em resumo, para melhorar a medida, deve-se associar um resistor em paralelo ao galvanômetro ou ao amperímetro e em série ao voltímetro para a gente poder melhorar ambas as medições. Se eu quero medir uma corrente maior do que o galvanômetro ou do que o amperímetro é capaz, eu associo a ele um resistor em paralelo. Se eu quero medir uma DDP maior do que o voltímetro é capaz, eu associo a ele um resistor em série. Ambos, você tem que pensar numa situação. Qual que é o total e qual que é a parte do voltímetro? Porque aí o restante vai ficar no resistor. Lá no caso do amperímetro ou do galvanômetro, qual que é a corrente total? Que aí você vai ter que ver qual que é a corrente que fica no galvanômetro e o restante vai ficar no resistor. Dá uma olhada nos exercícios. Pessoal, lá na página 133 a gente vai encontrar os exercícios